Fala pessoal, eu sou o Juliano Franco, proprietário da Ecosys Marketing Digital e esse é o Conversa de Dono, um espaço dedicado para compartilhar histórias de quem empreende, constrói e transforma nossas realidades. Aqui a gente acredita que cada trajetória carrega aprendizados valiosos e que o empreendedorismo é, acima de tudo, sobre pessoas, escolhas e propósitos. No episódio de hoje, a nossa viagem é pela cultura, pela memória e pela paixão nos livros. Eu tenho a honra de receber o Clóvis, ele que é proprietário do Sebo Marechal, um espaço que já se tornou referência na história de Lages. Muito mais que um comércio, o Sebo é um ponto de encontro com o conhecimento, com o passado e com grandes histórias que atravessam gerações. Tenho certeza que a nossa conversa vai inspirar você que acredita no poder da cultura. Agora sim, estou aqui com o Clóvis, proprietário do Sebo Marechal. E Clóvis, antes de eu fazer as perguntas aqui, conta pra gente onde tudo começou, como é que foi a tua infância, né? Teve algum momento aí da tua história? Conta pra nós o Clóvis, de onde que é o Clóvis? Conte um pouco para nós. Então, tudo bem, Juliano? Obrigado aí pela oportunidade aí de participar em show. Então, nascido em Rio do Sul, criado em Itaió, aos 5 anos fomos para Itaió, né? A família, para tocar um restaurante. E lá, com 7, 8 anos, já lembro de estar trabalhando. E aí, aos 22 anos, daí saí de Itaió, fui para Jaraguá do Sul, agronômica primeiramente, depois foi a Jaraguá do Sul, e aí onde saiu a oportunidade de vir abrir um sebo em Lages. Como tu falou ali que tu saiu de Rio do Sul, né? E foi para Itaió. Como que foi essa parte aí da tua infância, da tua juventude? Tem algumas lembranças dessa tua época? Tenho lembrança de muita liberdade, né? Coisa que meus filhos não têm, né? Você sabe, né, Juliano? A gente podia brincar na rua com a gurizada, né? Pegava a bicicleta, saía depois da aula ali, dar uma sumida, voltava só quando anoitecia, né? A mãe arriscava, vir com um chinelo atrás do cara, né? E a gente voltava para casa. Eu lembro um pouco da minha infância, tu falando disso. Eu acho que são as épocas, né? Durante um ano, eu lembro que tinham várias épocas, assim. Então, sim, no verão, geralmente a gente jogava taco, né? Ou alguns chamam de bets, né? Eu chamava de taco, né? Eu jogava taco. Aí passava o verão inteiro, acho que era 1 mês, 2 meses ali, jogando taco. Depois vinha a fase da pipa. Aí vai pipa. não inventava mais. 2 meses, 2 meses jogando. Aí depois. E eram fases, assim, todo o ano. Eram sempre as mesmas brincadeiras, e que nem tu fala assim, sempre brincadeiras na rua. Né? Hoje, Deus o livre. Dependendo, acho que até a cidade, essa semana ainda estava conversando com o Leonardo Busatti, ele faz parte junto do grupo da Ecosys ali, da agência, certo. E ele tá se mudando para Urubici por conta disso. Assim, cara, eu tô com 2 crianças pequenas, né? Já tá alinhado com a minha esposa e tal, nós estamos com um projeto aí, não sei se até o final do ano, mas para o ano que vem a gente quer ir morar em Urubici justamente por isso, por essa questão dele poder criar os seus filhos, né, um pouco mais solto, com mais liberdade, aquela criança que pode pegar a bicicleta e sair na rua. Chama os filhos dos vizinhos, né? Tu tem vizinho, né? Porque hoje, Nossa. Hoje às vezes nem vizinho tu tem, né? Eu moro num prédio ali, claro que a gente conversa com todo mundo e tal, mas aquele vizinho de tu bater na porta e pedir uma xícara de açúcar, cara, eu tenho 1 ou 2 ali no prédio, sabe? Então, é diferente, né? Da nossa juventude pra hoje. Né? Mudou o ritmo, né? Porque na época eu abria a janela, conversava com o vizinho pela janela. Não. Hoje em dia a galera ninguém mais te dá atenção. E a primeira mãe que chamasse a turma era o sinal de despertar para todo mundo, né? Porque daí tá todo mundo. Eu lembro que a gente sentava na rua, né? Sentava na rua, assim,
Já tava escurecendo, né? Cansaço e o cara sentado relaxado. Nossa, lembrei de catar os vagalumes. Hoje nem vagalume temos. Saí pra catar vagalume no início da noite. Ali, Não se vê mais. de repente, uma mãe gritava, né? Ó, Juliano! Pronto, era o filho da Marion, da Salete, da Ivete, e todo mundo ia embora, né? Porque uma mãe chamava, ia todo mundo para casa. Mas era legal, né? Era diferente, mas era muito bacana. E eu certeza que muitos que estão nos assistindo também tiveram essa infância, essa Se eu juventude. voltar assim, pessoal da minha idade, um pouco mais, eu tô bem nos 50 já, né? Mas todo mundo era muito aventureiro, né? Tem muita história para contar de criança e tal, né? Acho porque também a gente acabou, sei lá, né? Você evoluir, né? Chama-se evolução, isso a gente evolui e acaba ficando cada vez mais preso, né? Eu acho que pra mim foi isso que aconteceu, né? Tive a visita de um amigo meu que mora num sítio um tempo lá de Taiwan, inclusive a gente fazia umas trilhas de moto lá, uns anos atrás e tal. Quando ele foi lá em casa, isso que eu tenho uma casa com um jardim, né? E tem um jardim na frente e um atrás, assim, um terreno, um lote. Ele olhou pra mim assim e disse, tu tá louco, mora nessa cadeia? Hoje, se pegar os nossos filhos, né? Eles se encontram, sei lá, através do PlayStation Online e jogam online, né? Essa é a geração máxima que eles conseguem ver, Talvez, mas ninguém nasceu hoje, né? infelizmente, é o que sobrou pra eles, né, cara? Essa semana eu tava. E aí, já mudando um pouco de assunto, Clóvis, essa semana eu tava. Eu saí do escritório aqui, eu fui atender um cliente e eu gosto muito dos audiobooks. E nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essa questão da evolução e até eu acho que bate um pouco disso aqui do que a gente comentou agora das gerações, né? Sim. Nós tivemos uma infância, os nossos filhos estão tendo outra, né? Com certeza. Talvez até por um pouco de excesso de cuidado nosso, né, dos pais de hoje. Bom, tem uma série de coisas aí que daí não é ideia hoje do programa, né? A gente tem que marcar um outro episódio para falar sobre essa infância perdida. Mas referente aos audiobooks, e hoje eu tava escutando Pai Rico, Pai Pobre. Show. Né? Muito boa a história ali. E eu, na minha infância, e até hoje, eu tive muita dificuldade, não é que dificuldade em ler, assim, eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler, né? Por isso que hoje eu consumo mais o audiobook, né? Eu saio para correr, eu corro todos os dias, cara, é 1 hora que eu tô escutando audiobook, né? Você lembra, assim, do teu primeiro livro que você leu? Independente de se foi na juventude, depois do adulto, mas tu lembra qual que foi seu primeiro livro que te marcou assim, de falar em livros lidos na infância, também eram aqueles livros forçados pelo professor, né? Aí eles tinham aquelas edições antigas do Machado de Assis. Luiz Fernando Veríssimo morreu recentemente, né? Exatamente. Eu tive uma que a escritora que era Agatha Christie. Só show. Lembra dessa? Massa. Esperança de Oriente, né? Um clássico. Ainda tem esses livros, ainda existe a Agatha Christie. Inclusive, um que eu li não faz muito tempo. Muito bom. Mas voltando à tua pergunta ali dos livros, porque na época, cara, não tinha esse mercado editorial que existe hoje, cara. Tinha os livros que eu te falei, e eles eram maçantes, cara. Para uma criança, é maçante aquele livro. Né? Se tu voltar ali e olhar as bibliotecas das escolas, eu sempre estudei em escola municipal. A biblioteca também não tinha livros tão legais e nem coloridos como hoje, né? Então, não tenho uma lembrança da época, mas minhas lembranças com literatura são dos últimos anos para cá, na verdade, que é onde eu me encontrei com a literatura e tal, e gosto muito de um segmento. Eu já li vários tipos, mas eu tenho um segmento próprio hoje. Quando eu pego alguma coisa para ler, eu acabo lendo praticamente a mesma coisa. Aí sim são os que me ajudaram a crescer, né? Esses eu gostei. Tu lembra, assim, do nome de algum? Não. Então, falando no livro que você comentou. Aí, ó, tu trouxe Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui é um livro bem muito legal, né? Indico muito para gurizada que vão na loja lá. O Segredo da Mente Milionária é outro livro que eu achei bem interessante, é fácil de se entender. Às vezes as pessoas ficam,
elas vão lá na loja, elas ficam olhando, né? Principalmente a gurizada. O pessoal que já tá lendo não precisa de auxílio, né? Mas a gurizada nova, assim, eu faço questão de atendê-los, porque eles podem olhar assim e entender que seja um negócio muito ruim de ler, muito difícil. Porque eles talvez tiveram uma experiência ruim nos primeiros momentos, como eu tive. Só que, cara, início de carreira, né? Vamos pensar assim, um exemplo bem rápido. Teve dois garotos lá na loja. Aí onde sim, ele estava acompanhando o que tinha interesse na leitura. E eles foram lá nessa prateleira do empreendedorismo, do motivacional, né? Daí o Goi ele disse assim, esse aí tá louco, ele se vê andando com o carro do chefe, se vê chegando de chefe, onde ele é empregado, onde a gente trabalha. Eu disse, cara, esse cara tá 10 anos luz na tua frente. E ele tá querendo ler ainda, né? Então ele tá muito mais motivado que você. A possibilidade de repente ele te dar um emprego daqui a uns anos é bem fácil. Daí ele ficou me olhando, né? Disse, desculpa, né? Mas já que você deixou o gancho, sou obrigado de falar. Então é isso, cara. É fácil de ler. É questão de você pegar um hábito. Quase não correr. O que eu vejo muito na questão da minha leitura, e talvez isso case ali com o que tu falou ali na escola, lá nas nossas bibliotecas, e nós tínhamos livros que nós éramos obrigados a ler na nossa época, né? Eu lembro até hoje, a professora Vilma, professora de português, cara, tinha os livros a cada 3 meses lá, tinha que cumprir o livro e entregar o resumo da leitura, né? E não é, eu acredito que não é por questão da obrigação, é muito mais pelo tipo de leitura. Sim. A minha esposa, por exemplo, se eu citar, eu vejo que ela acompanha, né, outras mulheres ali junto com ela, o estilo de leituras dela é um pouco essas leituras que a gente recebia na escola, histórias, ficções, o Romeu e Julieta, né, umas coisas assim, cara, que pra mim, eu não gosto desse tipo de leitura. Sim. Eu gosto desse tipo de leitura. Eu até tenho aqui, ó. Se tu for ver aqui, ó, Caio Carneira, Marketing 5.0, Sistemas da Informação do Marketing. Então, eu gosto desse tipo de leitura, isso, que me traz algum tipo de informação que eu possa aplicar, talvez, na minha vida. Um dado para você. Isso, né? E aí, cara, tem um livro que eu gostei muito também, que é o Sonho Grande. Que é... O cara é muito foda a história dele também, né? Então é esse tipo de leitura. Então eu acho que o hábito de ler vai muito em você descobrir teu estilo de leitura. Perfeito. É isso aí, Juliano. É o que eu peço sempre pro pessoal, é fazer um feedback com os novos leitores, né? E entender qual a necessidade deles, né? Porque daí fica interessante pra ele. Se o cara não gosta de terror e vai incomodar ele na hora de dormir, cara. Pra que ele vai ler isso, né? É igual filme, né? É igual filme, cara. Vamos ler uma coisa que possa... Já que vai ler, vai ter um tempo pra isso, né? Então já adequa, né? E fazendo um gancho agora com essa questão de leitura, conte pra nós aí, como é que nasceu o Sebo Marechal? Isso aí foi um sonho que você já veio planejando? Aconteceu meio que natural? Como é que surgiu o Sebo Marechal? Essa questão do Sebo Marechal, ela foi, como você disse, não foi ela foi acontecendo basicamente assim, ela não foi algo tão planejado. Não foi, eu jamais pensei que ia vender livro um dia na vida, né? Nem menos ainda minhas professoras, né? Aí eu tinha um cunhado, em Jaraguá-do-Sul que trabalhava nesse ramo já na época, então 10 anos, né? E aí ele fazia as feiras do livro em Jaraguá-do-Sul e algumas vezes ele convidou para trabalhar lá, para dar uma mão. E eu fui lá e gostei, assim, do estilo de negócio, né? Eu não tinha nada em mente, na época eu trabalhava em Salete, na Roden, artefatos de madeira, ó. E trabalhava na contabilidade, pra você ter uma ideia. Mas eu me sentia preso demais naquele escritório, assim, cara. Computador, né? A Roden é aquela que, se eu passar pela 470, fabrica portas? Ali, na época, não existia essa Roden ali, mas é o mesmo grupo. A Roden Vidros, a Roden Portas, né? E eu entendia que aquilo ali era bom pra mim e tal, né?
já que eu estava fazendo faculdade de contabilidade, eu quis trabalhar na área e tal, mas bem na verdade, assim, não conseguia me ver um futuro muito longe para mim, longo nesse ramo, né? E graças a Deus apareceu essa oportunidade e meu cunhado me fez a proposta e acabamos indo para Lages. Daí viemos aí abrir o negócio, há 23 anos atrás, então. Mas é um negócio próprio, não era uma filial do teu Não. negócio. No começo foi uma sociedade, Junto com ele. junto com ele. E qual que é, tu falou ali há 10 anos? Quantos anos que já tem o sebo? Nós temos 23 aqui em Lages. O sebo já tem 23 anos? 23 anos em Lages. E qual que é o, vamos dizer assim, o significado em manter o sebo, um negócio, por tantos anos ativos hoje? Empolgação, né? Tem que levantar entusiasmado todo dia, né? Tem que estar entusiasmado para trabalhar, para melhorar, né? Ter Tu já, em algum momento, tu já pensou em desistir, assim? Quem não, né? Em tudo que se faz, eu acho que tem muita gente que pensa em desistir, né? Só que o segredo do sucesso, assim, de muitos negócios é a persistência. Com certeza, assim, muitas vezes o cara levanta, assim, a economia passa por ciclos, né? Tem a tecnologia que tá mais, né? Vem modificando bastante as coisas ao longo em menos um curto espaço de tempo, né? Cada vez mais rápido essas mudanças. Então a gente vai se adequando, né, cara? Tem que estar aberto, tem que estar atento para isso e aberto a essas mudanças, senão você dança. Eu acho que tem muitos ramos acontece isso. Né? Não conheço algum ramo que não... Sei. Tem... Posso estar falando besteira? Dentro da administração, a gente tem análise SWOT, né? Que, traduzindo para o português, seria a FOFA, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? E aí as ameaças nossas do mercado e coisas que a gente tem, e hoje é ameaça todo dia, né? As pessoas podem dizer assim, tá, mas vender livro tem isso? Tem, porque, cara, vamos pensar quantas vezes a gente teve um segmento de livro que vendia demais, assim. Porra, teve uma época, eu lembro assim, ó, vendia muita coisa sobre relacionamento. Então você começava a investir naquilo lá, e você comprava mais e mais volumes para atender o mercado e tal. De repente, cara, ninguém mais queria saber daquilo lá. Partia para um outro segmento, né? Você ia para o autoajuda, então teve uma ascensão forte no autoajuda, então aquela gama de livros começou a ficar, né? E partiu para um outro assunto de repente, então a gente vai passando. Isso também é um dinheiro que está ali injetado no negócio e que ele tem que te dar lucro, né, cara? Então são cuidados que a gente tem que ter e outros, além de outras mudanças também que a gente foi acompanhando ao longo do tempo. Não só isso, né? Quem conhece a loja e acompanha a gente nesses 23 anos sabe das mudanças que ocorreram lá dentro, né? Então... Legal. Tu falou ali dos tipos de livro eu lembrei daquele... Tinha um que teve um momento que virou febre, cara. Eu tenho aquele Casamento Blindado, mas teve um outro que é para identificar o que cada um tem de... Tipo, eu gosto mais do toque, o outro gosta mais dos deveres... As 5 linguagens do amor. Teve uma época que as 5 linguagens do amor era só o que se falava, né? A minha esposa tá me cobrando para ler esse. É legal, Modificou, tá? Ela disse, tá na hora de você ler. Porque você consegue identificar na pessoa qual o potencial, o que faz ela mais feliz, né? Tipo, ela gosta de receber elogios? Não, ela gosta de receber presentes, ela gosta de tempos junto. Que é importante, né? E de que forma que ela te presenteia, às vezes, sem ser um... Sim, né? Lado, né? Tem o pastor Cláudio, que ele fala na palestra dele ali, que o sinal de amor da mulher dele, da esposa dele, é atos de serviço. Então não adianta ele pedir para ela um carinho, por exemplo. É mais fácil ele chegar para ela assim, amor, faz um bife para mim, entendeu? Porque aí ela vai É o momento de ela vai estar, né, nos atos de serviço. Esse é a forma dela amar, né? E tá certo, né? Então é legal, esse livro é bem bacana aí. Vamos passar para o bloco 3, Clóvis, onde a gente fala um pouco de memória e negócio aqui. Hoje o sebo
Ainda eu comentei na abertura do nosso vídeo aqui, ele é muito mais que um comércio, né? Ele é um ponto de referência na cidade, quase que um museu lajeado, mais ou menos isso, né? Como que você enxerga hoje o sebo aqui para nossa cidade? Juliano, assim, foi legal, assim, até, dizer que o sebo é um ponto, né, de cultural e tal, né? É legal, assim, cara. Não foi uma coisa que a gente pensou no primeiro momento, porque nós tínhamos concorrentes, né? No primeiro momento tinha 4 sebos em Lages e eu era o quinto. Daí existia outra forma deles trabalhar aí, né, Juliano? Mais característicos aqueles sebos de tipo São Paulo, grande centro, são portas pequenas às vezes, né? E o pessoal tinha um método de trabalhar diferente do nosso. Nós viemos com uma pegada um pouco mais evoluída, vamos dizer, nesse segmento, trazendo mais variedade, né? E nós íamos para São Paulo, o pessoal não buscava isso, e esperava só o que vinha até a porta, né? E eu fui muitas vezes para São Paulo no começo, assim, era meio sofridinho, assim, para conseguir o material e tinha que pagar por uma informação na época, não existia Google, cara. Para ir numa distribuidora, achar uma distribuidora que tivesse uma ponta de estoque e tal. Então a gente foi buscando ao longo dos anos isso, cara, e entendeu qual é a necessidade do mercado em Lages, né? Teve uma época que nós íamos lá para buscar revista. Quem ouvia se dizer, pô, revista, só, né? Quem que teve acesso à revista? Só quem tem a nossa idade. Um pouco menos, né? E aí tava muito ligado, assim, no que tava acontecendo nas matérias, porque daí tinha uns assuntos específicos, aí ela, porra, era uma luta para trazer material novo para Lages, cara. Porque a edição, ela não tinha, porra, hoje o Google, né, nem se fala, não se compara, né? Tu imagina chegar lá em São Paulo, tá procurando material para trazer e que fosse uma coisa que atendesse a necessidade do mercado da tua localidade aqui, por exemplo. É um negócio bem restrito, né, para atender a teu cliente. Então, pô, ao longo dos anos foi um trabalho bem árduo, assim, e que bom que hoje a gente é reconhecido por isso. Fico feliz, né? E tu falou aí que tu ia muito para São Paulo e tal, né? E a gente está falando muito da questão de livros, de revista, mas esse diferencial teu ali quanto esses 4, 5 outros concorrentes, assim, tu tinha algum outro negócio dentro do teu sebo, assim? Porque eu lembro muito de sebos, né? Principalmente quando na época eram os discos. Sim. E as fitas cassete. Sim. Né? Tu chegava no sebo, assim, tinha as prateleiras, você podia com as caixas. Eram, cara, filas e filas de fita, assim, por gêneros, né? E os mais pro canto, assim, os discos, né? Tu também já trabalhava nessa linha, assim? Sim, quando eu abri aqui em lá, já comecei a trabalhar com disco, cara. E foi sempre legal ter o disco. Sempre trouxe uma galera massa, assim, pra loja, né? Esse público vintage, né, que gosta. E hoje tem ainda gurizada novas também que compra. E os CDs também sempre fizeram parte do nosso negócio. E a fita cassete sempre foi mais lento, né? Eu sempre tive também, mas sempre foi mais lento. Agora, os discos pegamos uma época muito legal. Hoje ficou muito caro. Por causa das pensagens novas e dolarizado, né? Então, sempre caro, e agora mais umas taxações, agora praticamente quase ficou bem seleto, né, para comprar. Mas os acervos que a gente ainda consegue, né, é isso, cara, essa variedade, porque os outros sempre trabalhavam normalmente só com livros. O sebo de verdade, em grandes centros, eram só livros, né, salvo algumas exceções, e a gente sempre trabalhou com isso. Daí começamos com os action figures, daí vieram os gibis, e vieram os heróis, e... Foi isso que foi fortalecendo, assim, o negócio. Como é que vocês faziam, assim? Tu ia para São Paulo, buscava isso dali? Existia algum processo, vamos dizer assim, de curadoria feito por você ou dentro do... Um bate-papo ali na porta no negócio do balcão, cara. No balcão, eu chegava lá, os caras diziam, tá aqui, quer dar uma olhada, fica à vontade. E boa sorte. Não, o atendimento é outro, né? Chegava num galpão, os caras tinham recolhido material das bancas
E aí é o que sobrava e nós comprava. É assim que a gente... O que sobrava pra gente, cara. Sempre trabalhar dessa forma. Porque nessa época tinha muitas bancas, né? Exatamente. As bancas vendiam o que era coisa nova, né? Aham. Material novo era na banca. O que sobrava ia para as distribuidoras. E já aconteceu nessas tuas garimpadas, vamos dizer assim, por São Paulo, ou em algum outro local assim, ou até o caminho inverso, de alguém vir até o sebo procurar por algo ali, descobrir um tesouro, assim, Porque tem esse programa, tipo, não sei se é no History lá, History, que o cara chega lá, como é que é o... Cara, esse tempo atrás eu vi lá um Hot Wheels raro do Kombi. Isso, né? Ah, meu Deus do céu, velho. Tá louco, pai? Tem que vender meu carro pra comprar aquela Hot Wheels. Aí, de repente, ele chegava lá com uma caneta personalizada, daí ele puxava todo o histórico. Não, porque Napoleão Bonaparte usou a caneta, né? Não sei se... Tá feito. Não sei se era real ou se eles inventavam um pouco. Mas teve alguma história assim? O History ali, ele foi um divisor de águas, né? Porque ao mesmo tempo que muita gente jogava muita coisa fora, desapegava, com a internet e as pessoas mais velhas desapegando essas coisas, jogando fora, e o pessoal mais novo vendo na internet, não, mas peraí, tem um History lá que mostrou que esses negócios que não se joga mais fora, que se vende, né? E que se comercializa e que é caro, né? Então foi um divisor de águas, assim, nos negócios, sabe? Mas a minha pegada nesse... Onde me fez enxergar isso foi indo a São Paulo no Icebo lá. Teve um cedo que eu fui lá que tinha o sapato da Carmen Miranda. Exposto lá. Dois sapatos que ela fez uma apresentação. Chulé próprio. Pô, fez. Aí eu olhei assim, será, né? Na época eu não falei nada pro dono, né, cara? Mas se fosse de verdade, eu falei, né? E tinha os rádios e tal. Daí eu comecei a olhar aquilo lá e disse, cara, que bacana isso aí, cara. E sempre tive um gosto, assim, por coisa retrô, assim, né? Chegando lá, achei fantástico, assim. Então eu disse, cara, vou levar esse negócio pra Lages, cara. Vou botar na minha loja. E aí comecei a abrir o olho pra isso aí, sabe? Comecei a abrir o olho pra esse negócio, tá? E o pessoal que acompanha a loja sabe que praticamente tem um antiquário lá, um cantinho lá atrás, né? Já vendeu muita coisa legal ali. E o legal eu gosto desse negócio, né? De comprar, vender. Não me apego muito, salvo uma história de uma bicicleta lá que uma cliente uma vez me disse, era um finalzinho de inverno, um final de dia, né? E tava chuvoso e tal, e frio pra caramba, e ela apareceu lá na loja, ela disse que tinha um negócio pra me dar, já que eu gostava dessas coisas assim. O que seria, assim, eu fiquei curioso dela, disse, tem uma bicicleta, o tempo que eu era novinha e tal, eu era bem jovem. Daí eu olhei pra ela, fiz uma conta, assim, 80 anos. mas onde é que tá essa bicicleta? Daí ela disse, tá lá em casa. Daí eu disse, vai ser uma hora onde? Não, mas agora eu não posso te mostrar a bicicleta, tenho minha missa agora pra isso. Não, mas eu te levo na missa. Te levamos lá na tua casa, que agora eu já não vou nem dormir, né? Já que ela disse que ia me dar, né, cara, eu disse, nossa. E fomos lá, já botei no porta-mala a bicicleta, e tá lá na loja até hoje, o pessoal que chega lá, tá perto do caixa ali. Não Tá exposta lá. não, venda. O que era? É uma Philips, e o mais é uma Philips, é uma inglesa, né? E é pós-guerra ali, ou durante ou pós-guerra, é 30, 40 o ano dela, 40, no máximo 50 saiu aquele modelo ali. E ela, o mais legal dela é que ela é juvenil, ela não é uma bicicleta adulta é mais fácil de se encontrar. A juvenil é bem rara, assim. É tipo daquela de médio porte. Exatamente, E, tipo, 24. E é uma bike funcional, ela funciona no caso, ela... Se quiser pedalar, vai lá. Bem bacana. Clóvis, nós vamos chegar no bloco 4 agora, que a gente vai falar sobre a parte de empreendedorismo. Antes de eu fazer as perguntas, eu vou passar um recadinho para a turma aqui do nosso apoiador aqui do episódio. Já voltamos. Esse episódio do Conversa de Dono é um oferecimento do Sicoob Cred Serrana. Mais que uma solução financeira, uma parceria para o seu crescimento. Seja você uma empreendedora, um profissional liberal ou investidor, conte com as soluções financeiras completas do Sicoob. Quer saber mais? Acesse o site ou visite uma das agências. Sicoob Cred Serrana. Mais que uma solução financeira. Estamos de volta ao nosso episódio de dono. Hoje eu estou aqui com o Clóvis, ele que é proprietário do Sebo Marechal aqui de Lages. E nós vamos iniciar agora o nosso bloco 4,
que vamos falar um pouco mais sobre a parte de empreendedorismo, focado um pouco nesse ramo cultural aí que é o sebo. Clovis, qual que foi? Deve ter vários desafios, né? Você mesmo comentou antes ali que às vezes a gente tem a ideia de querer desistir e tudo mais, e todo mundo tem, né? Qual foi o maior desafio de manter um negócio aí há mais de 20 anos? Juliano, fica assim, ó. Quando você começa um negócio e você começa a ter família e responsabilidades e você tem aluguel para pagar, você tem um filho no colégio, né? Cara, você tem momentos em que você tem que firmar o pé, né? Como dizia lá no Taiola, firmar o pé e avante, né? Não dá para afrouxar, como diz o lagiano também, né? Então, é focar, cara. Ter metas, né, bem definidas e aí focar no que você quer, que daí dá certo. Fazer umas orações junto ajuda. Quem tem fé, Deus ajuda, né? Não tem jeito, né? Não adianta achar que botar culpa nos outros e achar culpado para quando não dá certo, ter um dia ruim. Cara, é um conjunto de você é trabalhador, você tem teu negócio, você sabe que não tem que estar mentalizando, né? Tem que estar focado mesmo para dar certo, é isso aí. Existe alguma coisa hoje no teu negócio assim que te deixa algo mais gratificante dentro do teu... Uma coisa que quando eu comecei o negócio do sebo eu topei a proposta é justamente porque é um lance cultural, né? A proposta cultural, eu pensei, pô, é uma coisa que sempre vai ser preciso, cara. As pessoas sempre vão precisar ler, as pessoas vão precisar de informação, né? E assim como quando eu comecei o negócio, eu comecei a ler também, para entender um pouco mais o que eu estava vendendo também, porque cara, eu sentia assim que era um negócio próspero. E as pessoas precisam ler. Tudo bem que hoje tem Kindle, tem outras formas de se ler, né? Só que o livro é uma ótima opção, cara. O livro não é tecnológico, ele é fácil de carregar, fácil de lidar, não precisa de energia elétrica, não precisa de ler em qualquer lugar, né? E sempre teve essa pegada interessante, porque na faculdade eu era obrigado a ler também um monte e via que quem quisesse fazer alguma coisa ia ter que se informar sobre o que está fazendo, né? Tu falou ali sobre a questão do Kindle, né? Sim. Até nós conversamos no início ali sobre a questão das gerações, os nossos filhos hoje eles são muito mais tecnológicos, né? Como que você enxerga o futuro do Sebo Marechal aí nos próximos anos? Não sei te dizer o que vai ser, na verdade, porque as coisas se modificam muito rápido, né? Se pensar 15 anos atrás como eram as coisas, 10 anos, 5 anos, cara, só fazer uma linha do tempo aí, o cara se assusta, né? A loja hoje vai se modificando, como eu já comentei, né? Se de repente, porventura, não, o livro deixar de ser usado, que eu acho bem difícil, porque já teve outros momentos de ter mais medo sobre isso e voltou, né? Teve uma época ali, antes da pandemia, foi um negócio assim que se falava muito sobre isso, né? Teve um caso até que eu tava com um casal de amigos nossos e ele tava com mais um casal de amigo dele, né? Não era meu próximo, né? Nós entramos na livraria Curitiba, lá em Curitiba, inclusive, e o cara comentou assim, ele sabendo que eu tinha o sebo, né? Nossa, isso aqui tudo vai ser a reciclagem daqui a algum tempo, né? Na cabeça deles, né? Eu continuo ganhando dinheiro com livro e tem muita gente ganhando dinheiro com livro ainda. Houve uma explosão editorial praticamente pós-pandemia, assim, cresceu de novo o número de leitores, cara. Então não pode ser alguns ciclos, mas as pessoas voltam, cara, porque o livro é massa. Eu nunca deixei de vender que eu senti, assim, dentro da loja, e, porra, parou o livro. Nunca aconteceu isso. Ele talvez tenha uma época que diminui e outra hora ele dá uma explosão, assim, de novo. Então, são momentos. E até porque vai deixar de existir, cara. É muito legal. E só para complementar, é uma necessidade agora. Se você pensar nas crianças, né? Já que você comentou das crianças digitais, né? Cara, é um problema seríssimo hoje que a gente enfrenta. Se você começar a fazer umas pesquisas sobre isso, já deu errado, né? O uso do celular, das telas nas crianças já deu errado, cara. Há pouco tempo atrás
Eu lembro das vovós vindo assim, nossa, meu filho meu neto, nossa, ele é muito inteligente, ele pega o celular, ele faz coisas que são inimagináveis, eu jamais conseguia fazer o que ele faz. Cara, deu errado. Né? Hoje tem um livro chamado, hoje tem um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, cara. Eu ia te comentar até algo um pouco parecido, assim, porque o Sebo hoje vocês atendem público infantil lá também, né? Sim. Então, hoje o Sebo, e também vendem livros novos também lá, né? Não é somente livros... Sim, já tem livros novos também, todos os lançamentos a gente sempre tem. E nessa parte aí de novas gerações, por exemplo, você tem questões de venda de figurinha, vocês têm outras... Sim, que atende outras coisas. Atende a expectativa da gurizada. Hoje, muitos jovens migraram do livro para o mangá, né? Então, isso foi muito forte e, cara, eu não sei até quando vai, né? Mas hoje... Só que, no entanto, ele é um gibi. É um gibi japonês, cara. Sim, é o formato da imagem, da ilustração. Ele é mais volumoso, ele tem mais páginas, no entanto, é um gibi. Resumindo, é um gibi. Assim como existiam os HQs que também tinha já anos 80, 70, né? Já existiam os leitores disso também, lá na época, né? Tipo o Tarzan, né? Os mais antigos, aí veio Marvel. Sim, exatamente. Então tem uma legião de fãs daquele tipo de quadrinhos, né? Que são os HQs. Né? Então a leitura talvez se modifique o formato, mas continuo lendo, né? Essa aqui é a questão. Eu vejo o Biel lá em casa, ele agora é a febre das figurinhas do Pokémon. Sim. Meu Deus. Agora, ano que vem, nós vamos ter a Copa do Mundo. E aí vai vir a figurinha de Copa do Mundo, né? As Panini. Mas é legal demais isso aqui. Bacana. Essa interação aí é bacana demais, cara. A gurizada se juntar, né? Jogar base ao voel. É isso aí. E sabe que tem uma pegada até comercial pra eles entenderem, né? Tipo, o Pokémon também tem isso. Eles vão pra escola, pá. Pra entender o que é uma coisa que vale mais, uma coisa que vale menos. Isso vira dinheiro, isso... E não é só isso, tem outras aprendizagens mais em cima do Pokémon, né? Tem negócio de estratégia e é um conhecimento bem amplo. Pokémon já existe há 20 anos, 20 e poucos anos existe Pokémon, cara. Até onde eu lembro, né? Que eu ouvi a primeira vez que eu ouvi falar em Pokémon foi quando lá em Jaraguaçu que eu comecei a trabalhar lá. Nossa. Nossa. E vem até hoje, né? E hoje tá muito forte. Eu acho que o que explodiu o Pokémon foi o Pokémon GO, quando ele virou aquele negócio de correr atrás com o celular. Esse aí eu fazia. Pensa num marmanjo desse, correndo. Baixei o tal do aplicativo, tava eu no tanque, caçando os Pokémon. E isso faz o quê? 8 anos? Faz uns 8 vezes. Já era um marmanjo com 30 anos na cara, tava eu lá, catando Pokémon no tanque. E é legal porque mais um item que a gente pode ter na loja que traz a galera, né? Traz o pessoal pra dentro da loja, gurizada, e é legal. Qual que é, falando ainda nessa questão, tem alguma tendência, assim, que tu vê, ou acho que melhor, qual que é o teu maior desejo, assim, pro Sebo, dos teus planos aí pra frente aí? Cara, meu interesse é o mesmo que todos os professores e todos os diretores dos colégios, cara. A gente precisa de criança que volte a ler, cara. Volta a ler. Tanto que eu faço feira em vários colégios, colégios particulares em Lages. Estive agora, essa semana, falando com a diretora do Bom Jesus e a gente conversamos sobre isso, cara, e a necessidade de tirar essa gurizada das telas, cara. De pegar um livrinho e ler, cara. Porque o livro é um momento de... Bom, é só dar um Google aí sobre os malefícios e os malefícios da eletrônica na moda gurizada e os benefícios do livro, né? Tá fácil de... Não quero entrar nesse assunto que é bem extenso. Mas, assim, fica aí a dica. Sei que tem um filho que fica muito tempo no celular, faça isso que isso E é isso que tu fala, né? Você que tem o filho, né? Porque se nós deixarmos pela criança, Nossa. ela vai querer o PlayStation, vai querer o celular, porque é um
Ele estimula o cérebro, ele deixa a criança, vamos dizer assim, viciada, assim como nós, né? Interativo Mas aí tem que demais. partir de nós criarmos ali, né? Assim, ó, então tá, é 1 hora de PlayStation, mas é 1 hora de leitura aqui e tal, que nem tem que partir de nós, né? Por isso que eu até comentei no início, eu acho que nós estamos um pouco que estragando as nossas gerações, né? Falando em geração, né? Qual que é? Você já pensa numa questão de transição aí? Porque é um negócio familiar. Hoje é você, tua esposa, né? A Gil, né? Sim. Você A tem Júlia. 2 filhos, né? Mas a Júlia não mora em Lages, né? Tá 1 ano e meio fora aí. Então, para ela, o sebo não fica mais. Talvez É. pro teu filho, mas que é muito novo ainda, né? Acho que ela me viu trabalhar bastante. Já pensou, esse negócio não é tão bom. Você tem que trabalhar pra caramba, meu. E o teu filho é pequeno ainda, né? Nem sei se ele pensa hoje em negócio, mas tu já vem estruturando na tua cabeça com a tua esposa a questão de uma transição, assim, ou até de uma, quem sabe, de uma aposentadoria hoje, né? Eu acho que daqui 10 anos, quem sabe, né, se meu filho não quiser, eu me aposente. Já tem isso na tua cabeça? Vamos falar sobre o Bernardo, que hoje tem 8 anos, né? Que é o nosso desafio, né? É um desafio. Assim como foi com a Júlia, eu abri uma possibilidade para ela dizer para ela, ó, Júlia, o que você acha disso? Que ela, não é meu perfil de negócio. Não é isso que me vejo fazendo, né? Não sabia o que queria, mas sabia o que não queria também. Então foi importante, né? E o Bernardo também, cara, não tem. Hoje eu vejo que eu não tenho nenhum direito nem de oferecer, cara. Pode dizer assim, ó, vai achar o teu caminho, né? Vai procurar. Porque conversando com as pessoas, né? É o que vai fazendo uns feedback com os colegas, né? A pessoa acho que acaba aprendendo e começando a despertar o que pode ser mais interessante para ela, né? Às vezes o negócio do cara, eu até conversei com a minha esposa um tempo atrás, né? Poxa, tu nunca te preocupou em montar um negócio que fosse para eles. Cara, tu não sabe daqui a 10 anos, cara, né? Não do teu negócio que talvez não seja promissor, mas sim do interesse dele por aquilo lá, né? Assim como eu jamais gostei de trabalhar na frente de um computador, que eu não me vejo fazendo isso dentro de uma sala, ele também, de repente, né? Vai dizer assim, meu pai ficou 20 anos trabalhando nisso aí e eu não tenho interesse nenhum. E a gente tem muita história sobre isso, né? Ele faz uma faculdade de Direito, porque o pai era advogado, e o faz médico. Tem a história daquele do filho falar, se formou, tá aqui o diploma, pai, agora eu vou viver minha vida. Mais ou menos isso. Tchau pra ti, me deixa eu andar na minha Kombi, né? Até porque Muito decepcionado, né? o Bernardo tá com 8 agora, né? Sim. Ele vai, não sei até como é que vai funcionar o mercado de trabalho, se vai ser mais cedo ou mais tarde, né? Nós começamos cedo, né? Graças a Deus, 14, 15 anos eu já tava trabalhando. Eu odiava quando eles me botavam pra trabalhar cedo, mas hoje esse cara garantiu. Hoje, se chegar pra uma criança de 14, 15 anos aí falar em trabalhar, ela tem Porra, 14, pau na cabeça, cara. 14, Tem um ministério público atrás de você. 14, 15 eu tava calejado, tá me enjoado, eu tava quase me aposentando já. Então, pode ser que, sei lá, a idade dos nossos filhos, né? Eles vão sair para o mercado de trabalho, sei lá, com 20 anos, né? Então, daqui 15 anos, cara, vão ter outras profissões, né? A gente vê essa questão da inteligência artificial chegando aí, o que vai talvez até substituir algumas profissões ou mudar o formato como ela é feita hoje, né? Então, tem várias coisas que vai mudar. Juliano, é um negócio engraçado que hoje as empresas, cara, hoje estão. Vamos voltar assim, né? Uma época eu pega na tua sala de aula lá, da gurizada que trabalhava com você, que estudava com você, aliás. Aí tinha os perfis dos alunos, né? Aquele cara que é bagunceiro, o outro que é promissor pra caramba, que é inteligente, o outro é não sei o quê. Só que né, a vida do cara é engraçado esse negócio aí, porque eu tenho amigos de longa data que alguns realmente se encontraram, cara, e não quer dizer que foi o diploma que o pai fez, o segmento que o pai dele impôs, né? Mas independente do que se faça com amor, né, cara? E se faça com que tenha gosto por fazer, né? Assim, não adianta você
empurrar isso no filho, né? Escolher por ele, né? E tem vários casos. A gente conhece gente muito bem sucedida e o cara tá triste pra caramba, velho. E tem outros que estão de boa, talvez não estão tão bem financeiramente, mas estão felizes pra caramba. Eu lembrei agora da história do pai rico, pai pobre, quando ele dá $1 pro rapaz ali, que eles estão sentados no... Ah, Então- isso, daí de repente tu tá trabalhando num negócio que tu é feliz pra caramba e tal, talvez tu não ganhe tanto, mas o dinheiro é o resultado desse negócio. Talvez leve um pouco mais de tempo, né? Só que tu vai tá feliz pra caramba, vai estar de boa todo dia. É isso, né? Eu acho que é uma coisa pra gurizada. Eu tenho até que conversar com eles um pouco mais lá na loja, porque eu vejo eles perdidos, assim, né? E eu tive esse momento de perdido, assim, também. Só que é isso, cara. Não adianta. Voltando um pouco ao negócio da empresa, né? Que tem que deixar ele se descobrir, né? Não tem nada que a gente possa fazer mais que isso, além da educação, e deixar dar uma oportunidade para talvez para eles entender um pouco mais o que é melhor para eles. Até porque nós vamos mudando conforme as coisas vão ocorrendo, né? Recentemente eu fiz aquele teste do método DISC, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é um método que faz o teste comportamental. Né? Show. Então, se eu tivesse feito esse método DISC, sei lá, há 3, 5 anos atrás, não, cara, em menor tempo, assim, ó, eu teria dado outro resultado, né? O resultado que deu para mim agora, que eu tenho maior foco na parte comunicação, né? À toa que estamos aqui no podcast, né? Sim, show. E na parte de liderança, né? À toa que hoje eu tenho minha empresa lá com uma galera lá para fazer a gestão da equipe, né? Show. Mas esse é o meu comportamento hoje. Quem sabe se eu tivesse feito essa análise, sei lá, se eu te colocar assim, ó, há 10 anos atrás, onde eu trabalhava e era feliz dentro de um método de CLT, eu era representante comercial de uma empresa, me dou bem com todo mundo, até ainda essa semana encontrei o Roberto, um dos colegas meu, ele até me indicou para um amigo dele lá, e eu era feliz lá dentro. Só que naquele momento eu era mais analítico e planejador. Então eu estava bem dentro da minha carreira, né? Então a vida vai nos dando oportunidades e nós vamos, né, nos adaptando Então, legal, cara, é isso mesmo. E a cada momento é um momento, né? Daqui a 3 anos, se você pode dar conta, dizer, boa, cara, tô a fim de fazer outra coisa, entendeu? Ou surge, às vezes, né, uma grande oportunidade. Eu estava conversando essa semana com o Giuliano, que ele faz parte do grupo da Ecosys também ali, e ele disse, cara, eu tô há 18 anos já empreendendo dentro do grupo e tal, e eu acho que chegou o momento agora de eu partir para consultorias, cara. Eu quero mudar, cara, eu não, né, eu já tô há muito tempo nesse negócio, cara, e eu acho que eu vou migrar para essa parte, assim, de dar consultoria para a empresa. Eu disse, cara, se te faz feliz, meu, vai embora, né? Vai embora, né? Tu daria algum conselho, assim, para quem deseja empreender, assim, porque tu empreende com o que tu ama, né? Ou que te dá dinheiro. Porque, assim, ó, no Dia dos Pais, eu fiz um episódio junto com o Maico e com o Vinícius, né? E foi uma fala do Vinícius, eu acho que ele até virou corte, já saiu ou vai sair, porque eu selecionei essa fala do Vinícius ali. Que ele fala assim, cara, e ele fez essa transição, né? Ele trabalhava como gerente de TI numa empresa, né? Certo. E aí ele queria... E ele fala assim, cara, eu olhava meus pais, e os meus pais, eles não tinham uma herança, né? E eu também não estava construindo uma herança para os meus filhos, eu ia seguir, né? A gente não era pobre, não, né? Mas eu ia seguir naquela linha, vamos dizer assim, e eu queria algo diferente. E o que eu queria? E a gente gosta de, vamos dizer assim, gourmetizar o empreendedorismo, né? Que eu tenho um propósito, eu quero ajudar as pessoas, né? E eles, não, cara, eu quero ganhar dinheiro, isso é negócio, isso aqui não é filantrópico, eu não sou uma ONG, né? Claro que a gente faz com amor, né? Sim. Mas a gente faz com a ideia de ganhar dinheiro, né? Com certeza. Cara, esse aí é um negócio, Juliano, isso aí entra no perfil do cara, entra no perfil das pessoas, né? Tem gente que não se importa, cara, de não estar ganhando tão bem, mas prefere abrir mão de talvez lutar muito por uma coisa e tal, né?
abrir mão desse sacrifício, né? E ficar... Ele quer ter uma vida confortável, tranquilo, sem muito compromisso. Então, o meu conselho para os jovens é entender justamente o que eles querem fazer da vida, né, cara? E isso tem que ser uma necessidade, porque quando eu trabalhava de garçom, que trabalhei por muitos anos, eu entendia que eu queria minha família sendo atendida por alguém. Eu não queria viver o resto da minha vida atendendo as outras famílias. Eu gostava de ver as famílias vindo juntas, almoçar, né? Tomar um cafezinho, ficar de boa, sair para viajar, né? Aquela coisa. E eu não tinha esse ali, cara. Não é o hábito da nossa família. Eu sou de uma família bem humilde, cara, mas bem humilde. Então eu tive que começar assim. Daí eu comecei a criar aquilo ali no meu subconsciente, cara. Dizer, pô, isso eu não quero, cara. Eu quero ser aquela outra parte ali. Aí nós sempre tivemos uns carros velhos em casa, tal. Na minha juventude foi com uns pau velhos, né, cara? Eu olhava os caras passar aquele carrão ali, eu disse, cara, um dia eu vou ter aquilo lá, mas eu não posso antecipar esse sonho. E aprendi isso muito com pessoas que já tinham sucesso, né? Então os caras disseram assim pra mim, conversando com um, conversando com o outro, falar pros caras que tinham dinheiro pra mim entender por que eles tinham dinheiro, né? E eu não, né? Onde entra o assunto aí de novo, né? Aí os caras disseram, cara, trabalhe muito, seja honesto, guarde dinheiro, cara. Que lá na frente vai dar certo. Só isso. Faça as coisas pra dar certo. Não fique, né? Eu disse, porra, mas é difícil quando tu começa a guardar alguma grana, cara, e você se privar ainda do teu sonho, né? E esse eu guardei, segurei muitos anos, cara. Essa vontade de ter as coisas, cara. De poder fazer alguma coisa. Então eu tô falando, eu não tô falando pra quem já tem dinheiro, eu tô falando pra quem não tem, cara. Pra quem já tem, tá fácil, né? Toma uma decisão e se resolve e o pai ajuda e pronto. Agora, a minha preocupação de vender livro, de instruir, cara, assim, esse pessoal, essa necessidade de vender esses livros é para essa pessoa, cara, que tá aí, às vezes, tá numa peleia, como diz aqui, né? O cara tá ali, passando sufoco, trabalhando pra caramba e não vê um futuro digno, um futuro próspero, cara. Então, o primeiro momento é ela se encontrar para entender até onde ela quer ir, né? Qual é o sonho dela, né? E depois, bicho, se traçar ter um objetivo bem definido, isso vai ajudar muito, cara. E não antecipações. E se instruir, cara. E se instruir porque é o que vai... Né? E ter boas amizades ao redor. Você ficar andando com gente que não progride, cara, não vai te levar para lugar nenhum, cara. Muda os hábitos, muda as amizades, que daí começa a dar certo. Senão você dança. A fala do Mário que ele fala como é que é? Andar com o bom te deixa melhor. E né? E um pouquinho antes, né, do que até nós estávamos conversando antes de iniciar a gravação, assim, e tu traz nessa tua fala aí a questão de você ter as condutas, né? Então, você procurar, claro, se eu sou uma pessoa de boas condutas, consequentemente, eu vou ter pessoas ao meu entorno também, né, com ética, E muda muito o network, cara. Tirar os mequetrefe do lado, né? Você fala com a rua, olha, se tu perceber que ainda, eu acho que foi o Thiago Nigro postou hoje, né? Um pouco referente à questão de traição, assim, cara. Se tu tem aquele teu amigo, né, que trai a mulher, que faz falcatrua e tal, assim, cara, ele vai fazer isso com você também quando tu tiver de costas, te botar no mau caminho. Então, Aquele velho, a gente ouvia dos professores, diga com quem andes, que de aí, que tu és. A gente ficava puto. Você como é que é? Você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas. Tem várias frasezinhas, né? Quando a gente é novo, cara, a gente não gosta disso, né? A gente não gosta de conselho, né, cara? A gente não gosta. Como é que... Se conselho fosse bom, eu vendia, não dava. Tem um monte de frasezinha, né? E são válidas, válidas até hoje. E é verdade, só que assim, com o passar do tempo, tu vai vendo que se tu ficar com essa, como dizia o Chaves, que nós assistimos muito, que é o que a gente ia pra assistir, né? Com essa gentalha, cara. Você tá sendo essa gentalha, cara. Você não vai evoluir, cara. Não vai, velho. Então, meu conselho é
Afaste-se dos problemas e foque no que é bom. Bacana. Clóvis, nós estamos chegando no nosso último bloco aqui. A água até acabou, né? E que é o ping-pong de dono. Tá? Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas, tu me responde aí com uma palavra, com conceito, com contexto, show, como você ficar à vontade, tá? Uma relíquia que você guarda com muito carinho. Então, das relíquias, ao longo desses anos de compra e venda, né? Teve umas peças que foram bem legais, que eu acabei guardando lá na loja, que são os itens que fizeram parte da minha infância, de muita gente também que vai lá na loja hoje, que vem com os filhos e tal, né? Tem uns brinquedos antigos lá. E aquela bicicleta ali também ficou de decoração lá na loja, então, né? Aqueles brinquedinhos estão expostos em cima do caixa ali, muita gente vai lá, eles veem o Fofão lá, né? E a cor é lenda, né? O Fofão é lenda, né? E o ET, né? Daí tem outros personagens lá bem legais lá, né? Um livro que marcou a tua vida. Desses, assim, até trouxe junto, porque realmente é um livro Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é um livro que eu gosto de oferecer pra gurizada, principalmente o pessoal mais humilde, cara. Como eu disse, quem tem dinheiro é mais fácil. Agora, quem não tem que fazer, né? Tá certo. Fica o desafio pro cara, então tá aqui, ó. Ajuda muito, esse é o Segredo da Mente Milionária, e ajuda a pessoa a focar bem. Um sonho que ainda quer realizar. Um sonho que eu quero realizar é mais viagens internacionais, cara. Só fiz 2 até hoje, ainda tá... O dólar tá muito caro, tá muito alto nesse momento, mas vai dar certo. Um conselho para quem quer abrir um negócio. Voltamos em tudo que foi dito já, né, cara? Um conselho é se conhecer. Conheça-te a ti mesmo lá, frase bem antiga, mas é bem importante, cara. E entender qual é a tua necessidade para saber até onde tu está disposto a lutar por isso. E depois que começar, meu filho, não pode fraquejar, que senão cada vez que você... Porque é um negócio do pensamento, né? Tem aquele livro do Poder do Subconsciente, né? De Joseph Murphy, que é um livro clássico, que inclusive eu li ele faz muitos anos, uma edição bem antiga também, ela diz 40 e pouco, 50, cara, aquele livro era bem legal. E aí cheguei pra ler ele, li aquela versão antiga e li a versão nova, né? Pra ver como mudava, né? Mas a ideia é a mesma, cara. O poder subconsciente começa com um objetivo, começa com o teu emocional, é isso que vai te fazer ir lá na frente, tomar o rumo certo. Lages pra você. Terra de oportunidade, cara, porque quando eu vim pra Lages, todo mundo dizia, mas o que você tá vindo fazer? Vender livro aqui em Lages, né? Ninguém me encorajou a fazer isso, cara. Todo mundo vinha ficou surpreso, eu abri mais uma livraria em Lages, né? Nós tínhamos a Nobel na época, tínhamos mais uns 4 sebos, né? Então, mas pra quê? Você tá louco? Que ninguém lê, né? Então, pra mim, foi uma oportunidade. Legal. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, Conversa de Dono com o Clóvis, proprietário do Sebo Marechal. Clóvis, tu tem um minutinho se tu quiser dar um salve final aí pra turma? Cara, eu acho que eu vou começar a repetir tudo que eu falei, porque o negócio é de conversa de dono, né? Então, falamos sobre negócio, falamos sobre empreendedorismo. Fico aberto aí, se alguém... O que eu posso dizer? Se alguém tiver interesse algum dia, essa gurizada aí, quiser lá conversar comigo, tiver alguma dúvida sobre isso, cara, eu fico aberto lá, tô disposto a conversar, tomar um café, não tem problema. Eu gosto de conversar com quem precisa, né? Quem eu posso ajudar de alguma forma, tô disposto a tirar um tempo para essa pessoa. Beleza. Se eu puder ajudar de alguma forma... Chegamos então ao final do nosso episódio de hoje. Se você ainda não segue, não esquece, segue já o nosso canal aqui e compartilha aí com mais pessoas que possam se inspirar na história do Clóvis também. Valeu, até o próximo episódio. Deu ótimo, Clóvis!